análise comportamental, estou passando pelo processo de coaching. E o legal que eu achei é que no início da nossa empresa eu estava na parte operacional, estava na parte diretamente relacionada à execução. E aí chegou um patamar, uma certa momento que eu disse, para mim não dá, eu não estou me sentindo bem, estou atrapalhando o crescimento da empresa, e aí foi um chega que eu dei. E aí, depois dessa análise, foi que eu percebi que o meu executivo era o menor dentre as outras competências. Então, quando a gente, como trabalha com a parte de que a gente não tem o controle de tudo, às vezes acontece alguma urgência, às vezes eu tenho que me colocar nessa posição de executor. Porém, como eu já tenho ciência disso, de que eu tenho que ter cuidado o nível de envolvimento que eu vou ter, então tem situações que eu paro, vou respirar um pouco, consegui aqui enxergar que minha cabeça não está jogando da melhor maneira, e aí eu consigo parar, respirar, acalmar e contornar a situação. Mas eu estava ali, me colocava na situação, isso me deixava, vamos dizer, em parafuso, que é um termo que as pessoas usam, e não ficava bem nem comigo mesmo, não conseguia entregar um resultado positivo. E depois dessa análise, realmente fez todo sentido, consegui ligar os pontos, e inclusive eu tenho habilidades, tenho competências que eu preciso estar trabalhando, e isso, como é um processo de acompanhamento, eu já consigo ter resultados positivos. Por quê? Porque eu tenho ciência do que eu preciso melhorar. Então, é uma análise que realmente faz todo sentido, e quando você vai ligar os pontos lá na frente, você percebe que realmente faz toda a diferença. A gente tem que ter o cuidado, quando usa o DISC, não cair no erro de achar que determinados padrões de comportamento não vão servir para determinada coisa. Não funciona bem assim. É como eu falei, em geral, empreendedores têm comportamento básico executivo. Mas, uma coisa muito interessante, quase sempre, empresas que fecham precocemente tiveram na liderança executivos. Empresas que tendem a crescer devagar, mas que são constantes com o passar dos anos, tendem a ter na liderança planejadores. Né? E bom é quando você tem uma empresa como a Inspiração Gás, que conseguiu juntar as duas coisas. Né? Eu tenho um planejador típico, que Thiago é um planejador típico, né? E do outro lado eu tenho a Valine, que é uma executiva típica. Né? Então eu consigo ter as duas coisas. Né? Eu tenho uma pessoa que é rápida, que quer ver resultado, que toca para frente, mas eu tenho alguém que planeja isso. Porque se soltar o executivo sem nenhum controle, ele acaba sendo impulsivo. Né? A gente tem um exemplo. Thiago, eu me identifiquei com o seu depoimento, que quando eu comecei, na verdade hoje a empresa já tem 18 anos, né, que eu atuo nessa área de telecom. Comecei com outras áreas, na verdade na área educacional, que até hoje funciona. Então naquela época, foi constituída a sociedade, eu e meu sócio, nós tínhamos perfis diferentes. Então meu perfil foi mais técnico, né? Era mão na massa, operacional, a cabeça pensante para fazer a coisa funcionar. E meu sócio na época, ele era o administrador. Então ele tinha mais essa sacada, né, administrativa, comercial, a empresa ainda era pequena. Então o que aconteceu? Ao passar do tempo que a empresa foi crescendo, foi evoluindo, chegou ao ponto de dissolver a sociedade, então ficamos ainda em sociedade durante 11 anos. E aí eu tive que assumir, né, toda a responsabilidade da empresa. Então mudou totalmente. Ele assumiu a parte dele, que a gente fez divisão territorial, e
aonde eu fiquei, então eu tive que assumir tanto essa parte que já vinha do meu sangue mesmo de ser rápido, querer fazer as coisas acontecerem, aquela coisa, e ter o administrativo junto, porque era uma responsabilidade dobrada. Até chegar ao ponto de equilíbrio, eu confesso que até hoje ainda pago por isso. Né? Hoje, que é minha sócia e minha esposa, ela também caiu de paraquedas porque ela não tinha, ela começou a trabalhar na empresa anos antes da separação, da sociedade. E aí, quando ela entrou, então já entrou para o administrativo, agora você vai ficar responsável por isso aqui. Eu não tenho como absorver as duas coisas, até a gente começar a encontrar profissionais e sair delegando. Então, volta e meia, eu sinto essa deficiência, como se fosse um vício. Não sei se acontece isso com você. De você ter aquela vontade de ver algo para ser feito e se fosse eu fazendo ali, sairia melhor. Então, eu confesso que hoje eu ainda sinto falta disso, porque às vezes eu fico sem me encontrar na empresa. Às vezes eu comento com você, né, Duda? Roberto é o executivo clássico. Clássico mesmo. Tipo assim, se eu fosse escolher um executivo puro sangue, era Roberto. Se não segurar, ele é um gênio, ele tem uma visão dos negócios impressionante. Mas se não segurar, ele é impulsivo e ele mete o pé pela mão de vez em quando. Ele é precipitado. Legal. A Alexandra, que é a sócia dele, ela é a planejadora típica. Então é ela que de vez em quando freia, certo? E aí é aquela coisa, um planejador ele sempre tem que estar num cargo hierarquicamente inferior? Não, dependendo da sua necessidade é exatamente o contrário. Então hoje na empresa de Roberto, algumas áreas, quem fala alto é o planejador, não é o dominante, né? Não é o executivo. Como ele disse, de vez em quando ele tem isso, ele quer ir, porque isso é do executivo, ele é autoritário, ele quer passar por cima de tudo, mas aí ele se segura, porque ele aprendeu que isso cria problema na empresa dele. Agora você imagina, se isso está funcionando para o dono da empresa, imagina para o funcionário. Se o dono da empresa está percebendo isso, olha, o meu comportamento básico é de dominante, é de executivo. Eu quero tudo rápido, eu quero resultado agora, eu quero ver o faturamento dobrar o mês que vem, e se não segurar o cara sai, no caso dele que é a internet, ele sai espalhando poste até em cima dos telhados do dia para a noite. Aí chega o planejador e diz, não, se você fizer isso, você vai quebrar a estabilidade da empresa, e se você quebrar a estabilidade da empresa, eu vou infartar e vou morrer aqui. E aí, como ele não quer ver a esposa morrer e infartar, aí o que acontece? Ele cede e em algumas partes da empresa ele é hierarquicamente superior, em outras ela é hierarquicamente superior. Pronto. Entendeu? Então não é porque alguém tem a característica básica de dominante executivo que quer dizer que ela tem que estar hierarquicamente superior. Não existe essa ligação direta, né? Essa divisão do DISC mostra padrões de comportamento, não competências na hora de gerir. O padrão de comportamento me permite amplificar uma competência ou outra, mas não exatamente. Ele é um executivo, mas ele percebe que ele não tem competência para gerir a parte administrativa. Ele tem competência para gerir a parte técnica, ele tem competência para gerir a parte de negócios, ele tem uma visão de negócio que pouca gente tem. É essa percepção que se tem que ter na hora de dividir a empresa, entendeu? E só para completar... Daqui a pouco você fala aí, você levantou a mão.